Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Essa semana nós vamos falar um pouquinho da mensagem 4 do Alimento Diário, cujo título é São estes que o Pai procura para seus adoradores, né? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou em espírito e em realidade. E vamos ler os versículos da Bíblia que são indicados, e a gente vai ler alguns versículos antes, né, para a gente compreender por que o Senhor fala isso com a mulher samaritana, né? Vamos começar lendo João 4. Então, aqui em João 4, vamos ler a partir porque chama verdadeira adoração, né, o título. Começa no versículo 19. Aí a mulher conversando com Jesus, ela fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí a outra indicação é João 17, versículo 6, o 12, o 20 e o 21. E eu depois quero ler Mateus 6 com vocês, tá bom, irmãos? Senhor Jesus. João 17, versículo 6 diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O 12 diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o versículo 20 e o 21 dizem o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E agora eu quero ler Mateus 6, antes do versículo 33, que tem uma relação com a mensagem dessa semana, né? Quero ler alguns versículos antes do versículo 33. Senhor Jesus. No 27, não, vou começar no 26. No 26 diz assim: observai as aves dos céus, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
E também eu queria ler Apocalipse 1, versículo 1, né? Apocalipse 1, versículo 1 também vai falar da questão da importância dos servos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa semana está falando dessa questão de adorar o Pai em espírito e em realidade. E está falando muito do ministério de João, né? Está falando de dois discípulos mais específicos, que são Pedro e João. E a gente percebe bem o trabalhar do Espírito, o trabalhar do Senhor Jesus na vida dos discípulos, né? Na vida de Pedro e na vida de João, né? Nós sabemos bem que Pedro ele era bem precipitado, né? Pedro, por diversas vezes a Bíblia relata que ele foi exposto pelo Senhor Jesus, né? Na questão se o mestre paga imposto, na questão do monte da transfiguração, quando ele negou o Senhor por 3 vezes, quando ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Todas essas situações, ele estava junto do Senhor, mas o Senhor foi o aperfeiçoando, né? Por meio da comunhão, na conversa entre eles. E João também, nós sabemos que João não é o discípulo do amor do nada. Ele passa por um processo com o Senhor também. Né? E a parte mais importante, talvez, dessa exposição que ele tem diante do Senhor é quando a mãe dele, ela pede para ele e para Tiago para ficarem uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. E ali o Senhor usa essa situação para falar para eles como deve ser o viver de quem crê em Deus, de quem é servo de Deus. O Senhor fala para eles que no mundo o maioral das pessoas é aquele que manda, é aquele que determina as coisas. Mas entre nós, e aí inclui cada um de nós, que somos também servos do Senhor, não deve ser assim. Quem quer ser o maior deve ser o menor, quem quer ser servido deve servir. Então, uma coisa que a gente precisa tocar nessa semana, irmãos, é que um servo de Deus, ele precisa viver e andar no Espírito. Tudo que sai do Espírito não vai ser aceito pelo Senhor. Por melhor que nós façamos as coisas, se não é feito de acordo com a vontade do Senhor, por meio do exercício do Espírito, o Senhor não vai aceitar, tá certo? E aí, durante a semana, nós vemos a importância de Pedro, né? Em Marcos 16, 7, vai falar: mas ide, dizei aos discípulos, a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. A gente sabe que quando o Senhor ele ressuscita, né, ele está ali, quando ele está no túmulo, né, ele aparece para Maria Madalena e ele manda ela passar um recado para os discípulos. E ele não se esqueceu de Pedro, tá certo? E outra vez que Pedro é exposto, né, na palavra, lá em João 21, quando o Senhor pergunta para ele por 3 vezes se ele o amava, ele diz para o Senhor que ele amava. O Senhor fala, então, apacenta as minhas ovelhas, né? Depois pastoreia os meus cordeiros, né? Apacenta os meus cordeiros. E Pedro, não contente com isso, ele vê João, fala para o Senhor, e quanto a este, Senhor? E esse aí, você não vai fazer nada? O Senhor fala para ele, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, quanto a ti, segue-me. Né? Aqui vai falar do ministério de João, né? Então, no ministério de João, a gente sabe que o que conta é o espírito e a vida. Né? Lá em João 4 também, o Senhor fala para a mulher samaritana que a água que ele desse para ela seria dentro dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós estamos sob esse ministério de João, né? Um ministério que tem dentro de nós uma fonte, né? Deus hoje habita o nosso espírito e essa fonte ela precisa jorrar de nós, né? Quer dizer, nós temos dentro da gente a perspectiva do Pai como um manancial.
do Filho como a fonte e do Espírito Santo como o ribeiro, né? E o Espírito Santo, a gente sabe bem, meus irmãos, que ele esteve com o Pai e com o Filho o tempo todo. Mas lá em João, quando o Senhor Jesus fala do Espírito, desse outro Consolador, ele vai estar preenchido, o Espírito Santo vai estar preenchido com a experiência humana do Senhor Jesus, experiência de morte, de ressurreição, do viver humano do Senhor com os discípulos, todo o processo que ele passa para a nossa redenção. E esse Espírito, ele se torna o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o Espírito todo inclusivo. E esse Espírito, ele está presente hoje em nós. E onde fala dele é João, porque é o último discípulo que o Senhor usa para escrever Apocalipse, para escrever as epístolas de João e o Evangelho de João. E como nós temos ouvido, né, os irmãos têm falado para nós, que o ministério de João, principalmente os capítulos 14, 15, 16 e 17, são o pico da revelação de Deus para nós. Outro ponto, irmãos, é que nós estamos na era da graça, na era da igreja, findando esse ministério. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós precisamos valorizar esse ministério sobre o qual nós estamos, que é o único ministério, o ministério do Senhor Jesus, que começa com ele, continua com os 12 apóstolos, depois com Paulo, com todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, como está lá em João 17. O desejo de Deus é que todos os que creem nele sejam um, vivam realmente no Espírito, né? Para que nós possamos ser usados pelo Senhor. E aí na quarta-feira, vai falar de João 20, 22, né? Quando o Senhor Jesus, ele empodera os discípulos, né? Ele aparece para eles ali e sopra sobre eles. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então ali o Senhor, ele está dispensando, né, para os seus discípulos o Espírito Santo, que é o que está realizando essa obra, findando essa obra da era da igreja, da era da graça. Nós sabemos bem que nós estamos aí às portas da volta do Senhor e que nós precisamos valorizar, né, esse ministério sobre o qual nós estamos, que é um único ministério, e nós hoje, como ministros de uma nova aliança, devemos valorizar, viver e andar no Espírito, né? Como o irmão Pedro falou para nós hoje, o ministério sobre o qual nós estamos é do Espírito e da vida. O mais importante entre nós é Cristo e a igreja. Nós não somos um movimento de massa, nós não estamos muitas vezes preocupados em fazer uma obra própria, nós estamos aqui para ser servos uns dos outros, com quem o Senhor possa contar. E aí na quinta-feira, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos ali em João 14, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, o irmão também tem falado muito para nós sobre essa questão, né? O Senhor Jesus, ele foi o primeiro homem, né? Ele é o primogênito entre os mortos, ele é o nosso irmão mais velho, foi o primeiro a ser aceito por Deus Pai na glória. E ele quer nos introduzir na glória, irmãos. Ele quer também nos levar a esse caminho. Mas nós sabemos bem que o caminho, ele é apertado, o caminho ele é estreito e a porta é apertada. Né? Porque esse caminho, se o Senhor Jesus, ele foi aprovado por Deus Pai, ele foi aperfeiçoado, né? Como essa semana também está falando, pelas coisas que ele sofreu, nós que estamos seguindo o Senhor, também precisamos passar por tudo aquilo que Deus deseja para poder aperfeiçoar a nossa pessoa, para nos santificar, para tirar de nós todos os elementos impuros que a gente traz da nossa natureza velha e caída, né, em Adão. E aí na sexta-feira, Hebreus 2:10 vai dizer, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E o título aqui é Estamos a caminho da glória. Os irmãos, e nós estamos muito próximos, né?
Nós já estamos aí, nós somos trabalhadores da última hora, já estamos no final dessa rota, né, que começa lá com Abraão, na promessa que Deus faz com Abraão, e vai depois culminar no Senhor Jesus, né, nos 12 apóstolos, 12 discípulos, e depois Paulo, e aí passou para nós. Atos do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E aí, em João 17, 24, Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. É uma outra coisa que o irmão fala essa semana, da unidade perfeita entre o Deus, entre a Trindade, né? Mas aqui no começo está falando um pouco, em João 17, falando do Pai com o Filho. Eles eram tão um, que quando o Felipe falou para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Senhor falou, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, o desejo do Senhor é que quem vê cada um de nós, veja também a Trindade em nós, por meio do Espírito, desse Espírito todo inclusivo. Que Deus possa se manifestar por meio de nós. Quando as pessoas olharem para o José, não vê o José, mas vê Cristo no José, né? Vê esse Deus todo pleno, né, em nós. E mais do que isso, como nós vemos lá em Apocalipse 1, é para os seus servos, né? A igreja, no final dos tempos, ela não está voltada para um líder, um super-homem. São servos, irmãos, que servem o Senhor, que ouvem a palavra que é transmitida a um canal, e esse canal passa para todos os irmãos, e os irmãos obedecem essa direção que vem do céu. Hoje nós temos entre nós 4 irmãos que têm nos ministrado a palavra, mas os 4 são um. Não é? Lá em Zacarias 4 vai falar dos 2 raminhos. Mas e como é Zacarias 4, então são 2, mas também se tornam 4. 4 se torna 2, que acaba se tornando 1. Não é verdade? E aí é o bico de ouro, né? A palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra profética sendo dada a nós, para nós praticarmos. E aí no domingo, é uma parte que eu acho riquíssima, irmãos. Eu queria ler para vocês. E aqui fala de praticar o ministério de João. Queria ler só o 4º parágrafo, que fala assim, ó, o Espírito Santo é discreto. Ele não exalta a si mesmo, mas permanece anônimo na obra de Deus. Precisamos agir assim também. Veja o exemplo do apóstolo João. Ele não propagou a si mesmo, mas transcreveu as palavras de Jesus nos capítulos 14 a 17 do seu evangelho, o pico da economia de Deus, com fidelidade e sem um toque pessoal. Então, João, ele permitiu que o Espírito saturasse. Se você pega Apocalipse para ler, Apocalipse 1, ele fala, achei-me em espírito na ilha chamada Patmos. E o desejo de Deus, irmãos, é que nós hoje o adoremos em espírito e em realidade. Que nós possamos deixar o Espírito nos saturar plenamente. Né? Como o irmão Ezra falou para nós no sábado, um mensageiro de Deus ou uma mensageira de Deus é alguém que tem comunhão íntima com o Pai. É alguém que permite que Deus o sature, assim como aconteceu com Moisés. Só que a gente já leu lá em 2 Coríntios 3 que a glória que Moisés recebeu ela ainda era desvanecente. Hoje nós podemos receber uma glória permanente. E mais, irmãos, hoje nós podemos nos edificar mutuamente. Na igreja, todos somos convidados a servir. Hoje de manhã o irmão Pedro também falou, na igreja não tem hierarquia. A questão dos homens dons na igreja é porque é uma determinação de Deus. Mas os irmãos não nos tratam com nenhum tipo de arrogância ou prepotência, porque Deus deu uma responsabilidade maior ou menor para eles. Todos nós, no serviço ao Senhor, somos importantes. E uma outra coisa que fala também no domingo, que eu queria ler para vocês, onde fala da questão da santidade. No penúltimo parágrafo fala, esse relacionamento é regido pelo amor, pela unidade, pela glória do Pai, pela verdade, pela justiça e pela santidade. O irmão também falou para nós hoje, né? Tudo que Deus é, Ele quer colocar dentro de nós. Deus quer tornar a sua igreja santa.
separada, singular, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que um servo de Deus precisa para servir o Senhor? Ele precisa de Deus. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Um servo de Deus, ele faz a obra de Deus recebendo Deus para dentro dele. A igreja precisa de Deus. Nós precisamos desse Deus todo inclusivo dentro de nós. E hoje, irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo mais a experiência humana do Senhor Jesus, a experiência da morte, da eficácia da sua morte por meio da sua ressurreição, ele está operando em cada um de nós, promovendo uma unidade perfeita entre Deus, entre Cristo e a igreja. Deus, ele quer se unir a nós, por meio do trabalhar de Cristo em cada um de nós. E para isso nós precisamos exercitar o nosso espírito. Não tem um outro caminho, irmão. Não tente usar a sua mente natural. Não tente se cobrar muito, irmão. Desfruta do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Dependa do Senhor em tudo. E creia e confie que o Senhor é poderoso, irmãos, para nos levar até a glória, juntos. Não um separado do outro, mas que nós possamos ser um, irmãos, em tudo. Eu quero terminar orando, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa palavra tão maravilhosa. Que o nosso espírito, Senhor, seja saturado pela tua vida. Que a gente aprenda a te adorar realmente em espírito e em verdade. E que a sua vida, Senhor, possa saturar cada um de nós e nos levar adiante, nos levar a ser usados pelo Senhor como um canal. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos manter simples, obedientes a Ti, até o dia de Cristo Jesus. Nos leva a perseverar juntos, amparando um ao outro, orando um pelo outro, cuidando uns dos outros. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Um abraço, que o Senhor Jesus nos abençoe e continue nos sustentando. Amém.